O avivamento não é um evento, não é uma emoção passageira. É o sopro do Espírito, a chama que reacende a fé, o despertar de uma geração. Mas por onde vem o avivamento? Será um mover inesperado ou um clamor incessante? Por que precisamos de avivamento? Porque sem ele, a fé esfria, os corações endurecem e o mundo se torna sombrio. Quando uma mãe é avivada, sua casa é incendiada pela presença de Deus. Famílias são transformadas, gerações inteiras são impactadas. Mas há condições para um avivamento. Ele não acontece por acaso. Deus procura corações dispostos, sedentos, famintos pela sua glória. Ainda assim, existem impedimentos para o avivamento. O pecado, a indiferença, a incredulidade, tudo o que nos distancia da presença de Deus precisa ser removido. O avivamento não é apenas um sentimento, é uma prática. É viver na presença, é se render ao Espírito, é se mover no sobrenatural todos os dias. E quando o avivamento chega, o Pentecostes acontece. O Espírito Santo é derramado, as nações são impactadas, a igreja se levanta com poder. Chegou o tempo do avivamento verdadeiro. Você está pronto? Gente, nós queremos apresentar a vocês, antes de começarmos essa ministração da palavra, o nosso termômetro, para que todos vejam como anda a nossa situação dos expansionistas. Nós já temos, para a honra e glória do Senhor, 22%. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Uau, 22%. Do verbo só faltam 78%. Para ser um pouco mais específico, nós já temos 11.200 de 50 mil reais. Na verdade, não é 50 mil, é 54.500. Ou seja, eu acho que o caldo engrossou um pouco mais agora. O fato é que no dia 20 nós precisamos de 50 mil reais. E nós precisamos pagar esse terreno. Nós acreditamos que esse terreno é parte da promessa de Deus de uma expansão. Uma pessoa me perguntou, como foi que o senhor comprou um terreno sem ter dinheiro? Se eu tivesse dinheiro, era eu que comprava. Como eu não tenho, é o Senhor quem está comprando. Porque como eu não tenho, não é uma coisa que depende de mim. Como eu não tenho, nós dependemos completamente do Senhor. E eu não vou pensar duas vezes quando o Senhor mandar eu marchar. Ainda que tenha um mar, eu vou marchar, porque eu creio que o mar vai se abrir. Não, alguém crê aqui que o mar vai se abrir? Alguém aqui crê que a muralha vai cair por terra? Então você que disse amém, em nome de Jesus. Colabore. O nosso Pix é expansãocomunhão@gmail.com. Nós precisamos da sua generosidade. Nós contamos com a sua colaboração para podermos pagar essa segunda parcela. Eu posso contar com você? O amém foi... Vamos lá, vamos ser família, né? Eu posso contar com você? Amém. Então, enquanto eu estiver pregando agora, você está autorizado a pegar o seu smartphone, abrir seu aplicativo bancário e lançar uma semente aí de fé em nome de Jesus. Hoje nós estamos encerrando a série de mensagens Avivamento Verdadeiro. Quantos aqui são avivalistas do Senhor? Deus está nos chamando para sermos avivalistas, para sermos aqueles que vai trazer um avivamento nas mais diversas áreas da nossa vida, da nossa história e no contexto em que nós estivermos inseridos. E hoje é o 50º dia depois da Páscoa, hoje é o dia de Pentecostes. A Bíblia Sagrada nos diz que quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, o Senhor fez o cumprimento da promessa de Joel capítulo 2. A promessa de que enviaria o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre jovens e velhos, homens e mulheres, sobre todas as pessoas. E quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, veio como um vento impetuoso e encheu aquele lugar e desceram línguas como de fogo e o Espírito Santo desceu naquele lugar. Eu creio que o Espírito Santo está descendo aqui na nossa igreja nesse domingo de Pentecostes também. Que tempo de louvor, uau, que ministração, louvor, dança, intercessores, as flags.
Eu creio que o Senhor está liberando um Pentecostes aqui para que possamos ser avivalistas, para que possamos ser avivadores do Senhor, aqueles que trazem a brasa viva para a nossa vida e para todos que estão caminhando conosco. Então, nessa série a gente tem aprendido lições preciosas sobre por onde vem o avivamento, porque a gente precisa, uma mãe avivada no Dia das Mães, as condições para o avivamento, os impedimentos, a prática. E hoje então nós encerramos essa série, cujo tema é resultados do avivamento verdadeiro. Hoje eu quero mostrar para você pelo menos 4 resultados de quando um avivamento verdadeiro acontece. E à medida em que eu for expondo cada um desses resultados, eu quero que você comece a fazer uma autoanálise e pense assim: eu faço parte dessa história, eu estou envolvido nesse avivamento, como eu estou sendo protagonista para que esse avivamento aconteça aqui na minha vida, na minha família, na minha igreja e na minha história. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. E aqui eu me coloco diante de Ti, como instrumento em Tuas mãos, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na Tua presença, Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Amém. Além do domingo de Pentecostes, hoje, segundo domingo de junho, é o dia do pastor. Vamos dar uma calorosa salva de palmas para todos os pastores dessa casa. Deus seja louvado. Amo demais essa família pastoral, líderes de célula que investem, avançam, que atuam com uma liderança pastoral através das células. Então você que é líder de célula, muito obrigado. Você faz parte do cuidado pastoral dessa igreja. Quem aqui é líder de célula? Levanta a mão assim. Líderes de célula, líderes de célula, líderes de célula. Agora vamos aplaudir os nossos líderes de célula também nesse dia do pastor. Amém. Em João no capítulo 15 nos diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vocês, e vos nomeei para que vocês vão e deem fruto. Repita essa palavra: fruto. O Senhor nos enviou para que a gente pudesse dar, e o vosso fruto permaneça. Repita essa última palavra: permaneça. O Senhor nos enviou para nós darmos frutos, e o nosso fruto precisa permanecer, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Jesus, Ele declarou aqui em João, no capítulo 15, no verso 16, que quem estiver nele e não der fruto, será cortado como uma árvore. Ele usa a parábola em Mateus capítulo 25, onde ele foi muito severo, onde ele mostra de que nós precisamos ser frutíferos. Escute isso. Não tem como você ser cristão e você não se parecer com Jesus. Não tem como você ser cristão e você ser insosso, porque o cristão, ele é sal e ele é luz. Não tem como ser cristão e viver na escuridão. Não tem como ser cristão e viver como outrora. Porque o cristão que recebe a Cristo, aquele que está em Cristo, é nova criatura. Então esse negócio de xingar, esse negócio de usar palavrão, esse negócio de continuar gritando, esse negócio de ter esse comportamento tão distorcido, isso não faz parte de uma pessoa avivada. Esse é o teu antigo eu. O seu novo eu é cheio do Espírito Santo. Quantos dizem amém? Então quando o avivamento verdadeiro acontece, o Espírito Santo, ele desenvolve um estilo de vida conosco, aonde eu sei que o Espírito Santo está comigo. Então eu não vou chutar o pau da barraca, porque o Espírito Santo está comigo. Eu não vou esculhambar, porque o Espírito Santo, ele fica constrangido. A Bíblia nos diz que ele fica entristecido dentro de nós. E sabe qual é a função do Espírito Santo? Aquele que derramou lá em Pentecostes, ele vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque se você peca e não sente nada, você ainda não é uma nova criatura. Mas se você briga e fica arrependido, e fica triste, é porque o Espírito Santo está dizendo: ei, para que essa briga? Ei, para que essa brabeza todinha? O Espírito Santo está falando. E tem gente aqui que está sentindo agora o Espírito Santo.
Porque hoje mais cedo quebrou o pau. E o Espírito Santo que veio no Pentecostes está vindo agora. Eita, fala Espírito Santo. E agora eu preciso que você entenda que o Senhor, Ele quer que você seja esse avivalista. E quais são então os resultados para esse avivamento verdadeiro? Em primeiro lugar, inicialmente no nível pessoal. Agora eu estou falando com você. É sobre você e você só. E nada de terceirizar a responsabilidade. É sobre o seu CPF que eu estou falando. É sobre a sua pessoa, é sobre o seu nome, é sobre a sua identidade. Porque até quando você vai ficar terceirizando e dizendo, mas porque o meu pai, mas porque a minha mãe, mas porque onde eu nasci, mas porque onde eu fui criado, por causa do meu contexto, porque eu fui abusado, porque eu fui abandonado, porque eu fui injuriado, eu fui descartado, eu fui traído, eu fui deixado, eu fui até, pelo amor de Deus. Tudo isso é parte do teu currículo que te forjou, te formou para você ser essa pessoa abençoada que você é hoje. Bispo, para eu ser abençoado, eu passei por todas essas desgraças. Isso mesmo. O nome disso é vitamina de mocotó da história. E eu tenho base bíblica para isso. Não da vitamina de mocotó da história, mas de que tudo isso contribui, porque a Bíblia nos diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Eu acho que ninguém aqui ama a Deus. Eu vou dar mais uma chance. Você ama a Deus? Então vamos dar mais uma chance. Você ama a Deus? Então toda desgraça, toda dificuldade, toda tristeza, toda situação adversa que você passou, colaborou do verbo, contribuiu para que você se tornasse essa preciosidade nas mãos do Senhor. Porque como é que você seria um resiliente se você não passasse por situações adversas? Como é que você seria um corajoso se você não fosse colocado em situações em que você precisasse trincar os dentes e ter que encarar? Sim, o avivamento precisa começar no nível pessoal, individualmente. Você não pode estar esperando pelo pastor, você não pode estar esperando pelo cônjuge, você não pode estar esperando pelo intercessor. É você e você mesmo. Então amanhã você vai acordar, e ao acordar você vai dizer, eu sou um avivalista, e o avivamento começa na minha vida. Quantos aqui declaram essa verdade sobre sua vida? Quantos aqui declaram? Então diga, eu sou um avivalista. Mas tem que falar como avivalista, né, gente? Vocês estão falando que eu não avivinho. Tem que ser um avivalista. Um avivalista. Então levante sua mão e diga, eu sou. Isso, viu? É sobre isso que eu estou falando. Continua com a mão, não abaixa não. Diga, eu sou um avivalista. Então, avivalista, quando o telefone toca, dizendo que é o despertador, o avivalista, ele não se abestalha com o demônio da soneca. Quantos recebem essa palavra? Porque um avivalista, ele não se ilude, ele não se engana. Ainda que a soneca venha dizendo, para que tão cedo? Para que acordar agora? Não tem que acordar cedo nem agora não. Tem que acordar na hora que você disse que era para acordar, porque você disse que tem que acordar. E você não vive mentira, você está falando a verdade, então você tem que ser verdadeiro. E quando o despertador tocar, você vai se levantar e vai dizer, eu sou um avivalista. Agora quando você aperta a soneca, cadê o avivalista? Você é um dorminhoco. Você é um preguiçoso. Você é um mentiroso, está mentindo para si mesmo com essa conversinha de soneca. Bispo, é porque eu queria dormir só mais 5 minutos. Então vai dormir 5 minutos mais cedo? Ou então bota o despertador 5 minutos depois. Mas não fica com essa conversa se enganando não. E desculpa, talvez esse discurso seja muito pesado. Mas alguém precisa te dizer que para você tomar decisões pessoais, você precisa se posicionar. E um avivalista, ele começa fazendo o que é necessário, o que é fundamental. Eu tenho uma ótima notícia para você. Quantos gostam de boas notícias? A Bíblia Sagrada nos diz em João capítulo 10, versículo 10, eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida em abundância. Quantos recebem vida abundante do Senhor? Aleluia! Então, se você tem vida abundante,
Por que essa morgação? Por que essa tristeza? Ai, meu Deus, amanhã é segunda-feira. Sim, aleluia. Amanhã é segunda, depois é terça e depois é quarta. O dia da nossa quarta profética e o lançamento do mais novo livro do bispo Márcio Meira, Anglicanismo, uma herança para o século 21. Uau! Uau! Quem diria ser o bispo? Um escritor. Gente, isso tem trazido muita alegria ao meu coração. Porque pessoalmente, eu não acreditava. Mas o Senhor tem concedido essa graça. E só lembrando que com o livro de Anglicanismo já vai em 7 livros. A meta são 12 para esse ano. E esse silêncio, eu não sei se é de falta de fé ou de preocupação, mas no grego a palavra abundante é perisson. Perisson é algo a mais. O Senhor disse, eu vim para te dar vida e uma vida com saúde. Eu vim para te dar vida e uma vida alegre, uma vida plena, uma vida resiliente, uma vida ressignificada. Não é uma vida do verbo, deixa a vida me levar, vida leva. Não. Que conversa é essa? Vida nenhuma vai te levar. O Senhor vai te levar nessa vida. É a vida abundante. Um avivalista, ele toma decisões pessoais. O segundo resultado do avivamento se dá no âmbito da sua família. Agora que você pessoalmente já se acordou, já decidiu, deixou o travesseiro, jogou o lençol de lado, não se deixou levar pelo demônio da soneca, agora que você já se posicionou na palavra pessoalmente, agora está na hora de você ser o instrumento de avivamento na sua família. Quem aqui é casado, diga amém. Para você que é casado, ser um instrumento de avivamento, homens, é amar a mulher como Jesus amou a igreja e dar vida por ela. Do verbo, tome sua sogra e siga-me, disse Jesus. Ou, tome sua cruz e siga. É só você saber que existe uma cruz, que existe uma luta, que existem desafios. Mas o avivalista dentro de casa, ele não deixa nada atrapalhar o que a palavra nos ensina que nós devemos praticar. Então nós precisamos entender que o avivalista, ele está no âmbito também da sua família. Não é só uma coisa pessoal. Ai, eu tenho minhas orações pessoais. Tá, então agora vamos orar em família. Agora interceder pela família. Eu acordo mais cedo lá em casa todo dia. Coloco o joelho no chão para orar pela minha esposa. Para pedir, Senhor, aquela leoa de TPM que está prestes a me triturar e devorar. A bicha está braba que só molesta. Senhor, em nome de Jesus, traz um Espírito Santo de gatinha. Que mia, aí fica querendo um leitinho. Eu oro, gente. Tem dia que o Senhor escuta a oração. Tem dia que o Senhor disse, meu filho, aprenda a lidar com a cova dos leões. E tudo isso contribui, mas eu não vou deixar de orar. Eu viajei semana passada, gente. Passei 4 dias fora. Quando eu cheguei de viagem no aeroporto, amor, eu estava morrendo de saudade de você. Ela disse, já estava com saudade? Pô, eu não fiquei com saudade não. Eu disse, amor, fiquei não, oxi. Só viajou esses dias? Eu disse, pois eu fiquei morrendo de saudade de você. Eu não vi a hora de voltar para casa. Eu estava doido para lhe abraçar, para lhe beijar, para lhe cheirar. Para matar a saudade de você. Ela disse, ixi, que saudade é essa, hein? Aí eu viajei ontem. Cheguei hoje. Eu fui para Santa Cruz do Cabibaribe ontem. Saí daqui de 10 horas da manhã, ontem. Quando foi hoje, 3 horas da tarde, ela disse, estou com saudade de você. É só orar, pai. Que quando você ora, Deus opera um milagre. Quantos estão comigo e creem, diga amém. Isso é avivamento familiar. Hoje de manhã no hotel, quando eu acordei, botei o joelho no chão e disse, Senhor, vai até a minha esposa e abençoe, porque ela vai pregar pela manhã. Abençoe a vida dela. Porque eu sei como ela fica na pilha, na pressão, quando eu tenho que pregar e quando eu não estou lá.
E Deus operou e agiu. Até saudade teve. De ontem para hoje. Isso é avivamento. Agora a minha pergunta é: e você, mulher? Você é uma avivalista no seu lar? Deixa eu dar um toque aqui para você. Você que é avivalista. Mulher avivalista é aquela que constrói, não destrói. Mulher avivalista é aquela que respeita, que honra. Mulher avivalista é aquela que aprende a ser um instrumento. Como disse o poeta Luiz Gonzaga. A mulher como uma topada, pode até doer, mas joga o cabo para frente. Você tem que ser uma mulher avivalista que joga o cabo para frente. Que diz, vai, avança, voa, vai adiante. Esses dias eu estava, amor, a gente está numa situação financeira aí, esse negócio desse terreno. Ai, meu Jesus, Deus abençoe, não sei o quê. Aí eu recebi um convite para ir para uma conferência lá em Asheville, nos Estados Unidos. Eu disse, não, amor, não vou não. Ela disse, vá, meu amor, vá, conexões. Numa dessas viagens você conheceu um grupo, esse grupo veio aqui, gostou e financiou a construção do nosso projeto. Vá, viu? Ela dando maior força. Ainda que fique morrendo de saudade. Mas ela é aquela que impulsiona. Nós precisamos ser avivalistas dentro da nossa casa. Você é pai, você é mãe, seja avivalista na vida dos seus filhos. Ainda na infância, ensinando no. Se é no, não é o, é no. Então vai junto com eles. Seja os impulsionadores dos filhos. Em vez de reclamar, de brigar, de ficar se lamentando. Celebre. Os filhos maiores, seja grande impulsionador, o impulsionador. Honre seus pais. E seja instrumento de bênção na vida dos seus filhos. Avivamento familiar é lembrar que você tem avô e avó. Avivamento familiar é saber que a sua casa, ela nunca será perfeita, mas ela terá sempre a presença do Espírito Santo. E deixa eu aproveitar a oportunidade e perguntar, para você o que é mais importante? A presença de Deus ou suas vaidades? Porque às vezes a gente acaba discutindo e brigando por coisas tão vãs. Você não está vendo, está sujando a casa. Está sujando porque é vida. E em algum momento a casa suja. É por isso que tem um negócio chamado limpeza. A pessoa chega do trabalho, não entre não, por quê? Estou limpando a casa. Sim, tu vai dormir com a casa? Vai morar com a casa? Vai viver com a casa? Vai beijar a casa também? Gente, pelo amor de Deus, o avivamento familiar é aquela que entende que pessoas são mais importantes do que coisas. E se teu filho criança derramou pipos no banco de trás do carro, relaxa, carro se lava. Não precisa ter que morrer do coração por causa de um pipos que é vitaminado que caiu no seu carro. Nós precisamos entender que somos avivalistas e nós não agimos como o mundo age. Nós não estouramos, nós não xingamos, nós não amaldiçoamos. É o menino danado. A palavra danado significa condenado ao inferno. Pare de condenar seu filho ao inferno. Em vez de danado, diga abençoado. Esse menino tagarela, comunicador. O mercado de trabalho precisa de pessoas comunicadoras. Hoje de manhã eu vi uma mãe chamando o filho de Tasmania. Hoje de manhã. Gente, Tasmania era um demônio da Tasmânia. Eu disse, mãe, você está chamando seu filho de demônio? Eu não, Tasmania era um demônio da Tasmânia. Ela disse, ele parece um mesmo. Eu disse, mãe, pensei duas coisas. Se ele é teu filho, ele é um demônio, tu é o quê? Tu é o cão. E segundo, esse menino não é demônio de Tasmania. Esse menino é um empreendedor. Ele está empreendendo. Você é que não está discernindo. Daqui a pouco o menino, pá, caiu. Um calo verde na cabeça aqui, um calo. Ela está vendo aqui, bispo, aqui, menino. Olha a testa dele como é que está. Ele está tendo experiências empreendedoras. E assim surge um novo capacete no mercado de trabalho.
O fato é que o texto sagrado nos diz lá no Salmo 128, receba, comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim é a família de um avivalista. Quando o avivamento acontece, a nossa casa, ela gira em torno de uma mesa, onde nós estamos juntos, não cada um com o celular, não cada um olhando notificação, não cada um no WhatsApp, ou trabalhando, mas todo mundo junto, olhando no olho, conversando, dialogando, ouvindo, chorando, aconselhando, caminhando e prontos para se fortalecer. Pessoas verdadeiramente avivadas, elas entendem que a mesa é um lugar fundamental para a casa. Terceiro resultado é no coração da igreja. A nossa igreja precisa ser avivada. A igreja precisa tomar posse da palavra que é liberada. Quando pregado, você tem que dizer, opa, é para mim, eu recebo. É para você ser aquela pessoa, sabe, que está pronta a se mover, a ser ativada, a se movimentar no profético. A igreja precisa ter um coração avivado. A igreja, ela é formada por crentes verdadeiramente avivados, capazes de repetir aqueles lindos movimentos que aconteciam na Bíblia, vão continuar acontecendo hoje. Hoje pela manhã eu fui celebrar a ceia numa igreja, e quando chegou lá eu disse, hoje na ceia vai acontecer milagres. Hoje na ceia, eu creio, lá era dia de ceia, eu creio que o Senhor vai operar cura. E hoje de manhã, uma pessoa se aproximou, tomou a ceia e começou a chorar. E quando terminou o culto, nós tivemos a notícia do que Deus estava operando sobre a vida dela. Escuta o que eu tenho para te dizer. Deus, Ele está agindo. E o que nós precisamos fazer é nos envolver e se movimentar como uma igreja avivada. Eu acabei de dizer que uma pessoa que estava doente, ela simplesmente foi curada através de uma participação do sacramento da Eucaristia. E você escuta isso como? Como se isso fosse normal? Ou você é um daqueles avivados que diz, aleluia, glória a Deus, e aplaude ao Senhor com alegria. Obrigado, Senhor, por cura, aleluia. Nós precisamos ser uma igreja avivada. Quarta-feira passada, como igreja avivada, nós nos reunimos aqui e a igreja toda impôs as mãos sobre Recife para orar pelo pleno funcionamento dos rins do nosso querido Felipe. Felipe que recebeu o transplante de rins e está lutando com isso. E nós estamos orando e intercedendo em direção ao Hospital Português lá de Recife e crendo que o Senhor que providenciou os rins é o Senhor que está cuidando de cada detalhe. Ontem eu já soube, a ureia, a creatina já deu uma melhorada e eu já glorifiquei dizendo aleluia. Eu não sei nem o que é a ureia, eu não sei nem como é que a creatina aumenta, mas eu glória a Deus porque quando aumenta é coisa boa. Para esse caso específico, tem outras coisas que é melhor que caia. E a gente tem que se movimentar dessa forma como igreja. Veja o que Jesus disse, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Uma igreja avivada é aquela que no consultório, na clínica, na quadra, na sala de aula, aonde quer que estiver, é uma igreja que influencia, que ama, que abraça, que prega, que evangeliza, que leva salvação a outras pessoas, em nome de Jesus. Nós seremos uma igreja avivada. Uma igreja que crê, que se movimenta, que toma posse, que marcha e que ajuda a pagar as contas do terreno. Uma igreja avivada recebe poder, não para um espetáculo místico, mas para ser testemunha de Jesus aonde estiver. E quarto e último resultado é por todo o mundo. Como disse o reverendo John Wesley, o mundo é a minha paróquia. Qual é o seu mundo? E aonde Deus quer te usar? Aonde está hoje a sua paróquia? Ou qual nicho que o Senhor está te conduzindo para que seja a sua paróquia? O mundo jaz no maligno. Assim ele precisa da presença de Jesus. Na imobiliária que você trabalha,
nas aulas que você dá, no escritório que você tem, nas vendas que você faz, na clínica que você administra, cortando o cabelo como barbeiro, ou aonde você estiver. Qual é hoje a sua paróquia? Pense assim, onde Deus quer me usar como um avivalista. Deixa Deus te dar palavras de conhecimento. Deixa Deus te usar de forma profética. Se movimenta no profético, no teu trabalho, e deixa Deus te usar por todo mundo. Maria Rita é uma jovem de apenas 2 décadas. É alguém que ainda está na faculdade, mas é alguém que entendeu que o Senhor quer levá-la para, de forma missionária, levar o amor de Deus. Ainda não sabemos muito bem quais serão as nações, mas para se preparar, ela estará indo agora, nos próximos dias, para uma escola de língua inglesa, onde vai prepará-la a falar inglês, para poder pregar o Evangelho na Europa. Ela estará viajando nos próximos dias. Os pais estão apoiando uma jovem de apenas 21 anos. Ela disse: eis-me aqui, Senhor. A mãe está morrendo do coração, porque mãe é mãe, mas não está impedindo. Muito pelo contrário, está abençoando. Pessoas como Maria Rita me inspiram. E eu não posso chegar para ela e dizer: não, você não vai, porque minha filha foi. Minha filha ontem estava na Irlanda, hoje ela voltou de viagem, não foi, amor? Hoje ela está na Inglaterra de volta. De repente ela manda mensagem para mim: papai, estou aqui na Irlanda. O que, menina? Que Irlanda? Como assim? Eu nunca nem fui nessa Irlanda. O mundo é a minha paróquia. Rodolfo, Júlia, o mundo é a nossa paróquia. E parabéns pelo exemplo, parabéns pelo envio. E desculpa não poder dizer nada contrário, porque eu sou um péssimo exemplo. Eu já enviei minhas 2. Uma, graças a Deus, está servindo aqui, mas a outra foi e não volta mais. A minha pergunta é: qual é a sua paróquia? Bill Hybels disse: a igreja é a esperança do mundo. Desculpa, mas eu não espero por partido, eu não espero por governo. Eu decidi, eu vou ser a resposta para as perguntas que eu estou fazendo. Eu quero ser a primeira pessoa a dar o passo e agir como um avivamento. A Bíblia narra algo interessante sobre a igreja no mundo. A Bíblia diz: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E eu quero ser alguém que vai trazer alvoroço nesse mundo. Vitória, filha, ao estudar medicina em Mossoró, você será um agente de transformação naquela quente cidade e na sua profissão, e será um instrumento de bênção em nome de Jesus. Eu fico pensando sobre como nós podemos ser um alvoroço nesse mundo. Eu quero ser o motivo pelo qual o diabo não consegue dormir de noite. E lá no inferno ele fica agoniado dizendo: aquele infeliz daquele bispo já pegou mais um que estava pronto para vir para cá e agora vai para o céu. Eu quero trazer alvoroço no inferno. Eu quero ser conhecido no inferno. Eu quero estar na boca de todos os grupos do WhatsApp do inferno. Eu quero ver os demônios tudo dizendo: rapaz, aquele peste de novo pegou mais uma alma que estava pronta para vir para o inferno. Lembra daquele cabo que era alcoólatra? Ele agora parou de beber por causa daquela igreja. Que avivamento é esse que está acontecendo? Eu creio, esse é um avivamento que está acontecendo aqui nesse lugar. E se essa palavra faz sentido para você e você quer fazer parte desse avivamento, fique em pé no seu lugar e junte-se agora. Nós vamos orar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos louvar ao Senhor.